Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês como inserir os tipos de cota no nosso desenho. Então aqui eu tenho um projeto arquitetônico bem simples, tá? Repara que eu não coloquei porta nem janela, é só para nós conversarmos. E nesse projeto o que eu quero mostrar para vocês é como aplicar as ferramentas de cota. Então aqui no AutoCAD eu tenho os atalhos do teclado e tenho essa barra aqui em cima chamada Annotation, tá? Vai estar a mistura aí de texto, cotas, setas, tabelas, tudo que é a parte de anotação escrita. Bom, linear, aqui ó, esse primeiro botão de cota linear, ela vai servir para fazer medidas horizontais e verticais, tá? Ou seja, medidas extremamente ortogonais. O aligned, ele vai servir para você colocar cotas em estruturas oblíquas ou inclinadas, quando você quer saber o valor de uma diagonal. Angular é exatamente o valor em ângulo de alguma geometria, tá? Quanto mede em graus. Arc length é o comprimento do arco, para quem trabalha com paisagismo, loteamento, curvas, estradas, vai usar muito. Raio e diâmetro, sempre para círculos ou raios, curvas. Coordenadas e o jogged, que a gente vai ver isso depois. Tá? Então, primeiramente, eu vou focar com vocês nesses 3 primeiros itens e depois nesses outros 3 aqui, nesses 6 modelos aqui. Quem gosta de atalho no teclado, o linear é de D de Dimension, LI linear. Enter. Primeiramente, pessoal, como que funciona a cota? São 3 passos, tá? Primeiro, eu clico onde quero começar. Segundo, onde eu quero finalizar a medida. E o terceiro passo é onde eu quero soltar a minha cota. Seria, no caso, a altura, onde eu vou escolher para o meu número ficar posicionado. Tá? Esse padrão de cota nós vamos aprender a alterar. Na verdade, aqui na descrição já tem o vídeo da aula anterior, no qual eu ensino a alterar esses padrões de cotas. No final eu vou mostrar novamente. Então essa cota linear, ela serve para esta finalidade, para marcar comprimentos horizontais e verticais. De novo, DLI, ou clica no ícone lá em cima. Primeiro passo, clica onde vai começar. Então, por exemplo, vou marcar aqui, ó, endpoint até este endpoint. Então, para onde que eu vou com a cota? Eu vou para baixo ou para a direita? Vou colocar aqui na direita e vou marcar os próximos pontos. Novamente, Enter, repete o último comando, clica onde vai começar e onde vai finalizar. Eu vou clicar na posição dessa seta para ele manter alinhado. Novamente, agora eu vou marcar a parede e assim por diante eu vou fazendo toda a marcação do meu projeto. Tá? Mas Edu, se eu tiver um projeto muito extenso, com várias referências, eu tenho que clicar em todas as paredes, né? Cada vez que eu der um clique, eu tenho que fazer uma nova cota. Como é que funciona? Não tem como otimizar isso aí? Tem sim, tá? A gente vai ver agora. Se eu clicar nessa janela aqui em cima, ó, não na aba Home, na aba Annotate, outras opções de cotas vão surgir para a gente, tá? Então eu vou ter mais opções agora. Eu continuo tendo as minhas opções aqui, ó, do linear. Eu tenho o Quick Dimension e tenho o Continue Dimension, tá? O Baseline também. Para quem trabalha com estruturas, que vai fazer cota de amarração, marcação de eixos de pilares, sapatas e assim por diante, o Baseline funciona. Eu não vou entrar nesse mérito agora, só o Continue. Então, por exemplo, eu coloco uma cota, DLI ou linear, e vou selecionar a seguinte opção. Ó. Da esquerda para a direita, vou soltar aqui o valor de 15 centímetros. Tá? Depois eu vou configurar o estilo da cota. Vou clicar nesse Continue agora. Repara que ele automaticamente, ó, ele está puxando o valor da cota em relação ao último ponto. Tá? Vou clicar aqui. Ele já marca 4. Vou clicar depois, ele marca 15. Depois ele já marca o finalzinho para mim, 4,70. Se eu quiser reposicionar a cota na tela, eu posso selecionar o meu objeto, clicar nesse grips, nesse quadradinho azul e reescolher a altura da cota ou a posição do texto. Seleciono meu objeto,
clico no grips com relação ao meu texto e eu posso movimentar esse texto para outros locais. Tá? Aquela cota aligned, ela é para superfícies oblíquas ou inclinadas. Então, por exemplo, deste ponto para este ponto, vai pegar exatamente o comprimento inclinado, a verdadeira grandeza. Se eu utilizar a função linear, olha só, ele vai pegar de um ponto ao outro, ele vai pegar o comprimento horizontal ou vertical. Tá? Esse angular, eu tenho que clicar em dois pontos, veja bem, primeiro ponto, segundo ponto. Na verdade, primeira linha, segunda linha, né? Ele vai marcar o valor em graus dessas minhas estruturas, no caso da minha parede, novamente. Clico numa linha, na outra linha, depois eu clico para soltar a cota. Sempre esses três procedimentos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto é onde eu vou soltar o meu objeto. Arc length é o comprimento do arco. Então eu vou selecionar um arco, parte externa, ele vai cotar para mim o comprimento, quanto mede essa linha fazendo essa curva, fazendo esse arco. Okay? O valor do raio, basta você selecionar o objeto, ele vai te dar exatamente a indicação do valor do raio daquele objeto, raio 2 metros. Uma questão para desenho técnico aqui, tá? Abre um parênteses aí no vídeo. Se eu tenho este círculo, tá? E se eu tenho, por exemplo, este arco, eu fiz tudo de olho aí, tá, pessoal? Eu tenho as ferramentas raio e diâmetro, tá? Se eu clicar, por exemplo, em raio, e clicar aqui, eu vou ter um valor de raio que ele me especifica. Vamos botar para fora. Se eu clicar também no diâmetro, ele também vai me dar um valor, ok? Porém, para desenho técnico, eu só uso em raio a anotação de raio e tudo que for círculos, eu uso diâmetro, ok? Fiquem atentos a essa característica de desenho técnico. Feito isso, eu já passei para vocês todos os modelos de cotas básicas aí necessárias para vocês desenvolverem um bom projeto. O atalho do linear é DLI, o atalho do aligned é DAL, então, por exemplo, DLI, ó, DIN linear, DAL, DIN aligned, que é o inclinado, DIN angular, ok? DRA para raio, e DIN diâmetro DDI. E para você continuar a cota, DCO, DIN continue. Ok? Agora eu não vou explicar, só vou trabalhar na configuração dessas cotas. Então, D Enter, Dimension Style, Modify. Primeira coisa, eu vou entrar na aba Texto, vou clicar aqui, ó, Aligned with Dimension Line, ele vai ficar alinhado com a minha linha de cota. Então esses textos verticais, ó, eles vão ficar posicionados dessa forma. Vou voltar a modificar, vou colocar uma função aqui, outside, ó, above. Vamos ver, na linha vertical ele vai ficar above, vai ficar acima. E na horizontal, vamos botar centered ali. Ele fica para fora dos meus objetos aqui, da minha linha de cota. Para a arquitetura, eu não gosto de usar as setas, tá? Eu gosto de usar o oblique normal. Onde que está isso? Symbols e arrows aqui, symbols e arrows. Oblíquo, coloco o oblíquo nesses dois, e o líder, que são as setas, eu deixo como uma setinha. Então, o que acontece? Quando é setas, o líder, é essa marcação, ele vai funcionar dessa forma como uma seta. Por exemplo, aqui, eu particularmente gosto de indicar quando é raio com a função de uma seta. Então eu vou selecionar esse meu objeto, Ctrl 1, propriedades, vou entrar no Symbols e Arrows aqui e vou marcar Closed File, que é a seta. Ok? Automaticamente eu converto só esse meu botãozinho ali. Para a arquitetura eu gosto que ela transpasse um pouquinho aqui, ó.
a linha de cota no final eu gosto que ela transpasse um pouco. Então eu volto no The-Enter, Modify, aba Lines, Extend Beyond Tickets, estender além dos tickets. Então eu vou botar aqui, visualmente falando, ponto 15. Vou dar um tab, ó, repara que no preview ele já alterou aqui, ó. Vou botar 0 novamente, 0.15. Vamos ver como é que fica na tela. Já ficou agradável também, tá? E eu não gosto quando a linha de cota ela chega até próximo ao desenho aqui. Eu gosto que ela tenha um valor fixo. Então eu marco aqui, ó, Fixed Length Extension Lines. Vou botar um valor de 5. Não mudou. Vou aumentar este valor. Vamos botar aqui 50. Vamos ver o que vai acontecer. Também não mudou. Vamos botar ponto 5. Ponto 5 ele já trabalha com esse valor fixo, né, aquele comprimento fixo. Esse arredondamento das casas decimais, 0.1500, né, tá muito grande. Aqui no Primary Units, a minha precisão, 2 casas decimais. Repara que aqui no preview ele já reduziu, ó, 2 casas decimais. E eu ainda posso cortar, suprimir os zeros aqui, ó, que é o leading e o trailing. Aqui, ó, leading e trailing. Ele já vai suprimir os zeros, o desenho fica muito mais limpo, tá? Muito mais visível. Agora eu vou copiar as propriedades dessas cotas, ó, e colocar setinhas. Fica muito mais harmonioso aí quando a gente está trabalhando dessa forma. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. É um vídeo curto, mas muito instrutivo.